Só ver aqui porque que não. Só um pouquinho, pessoal. Já coloco e vou abrir no PDF. Fica mais fácil. Bom, pessoal, para a gente começar, então, a partir de agora, como vocês já viram, toda a forma como acontece o desenvolvimento de um embrião durante o estágio embrionário e quais são os anexos que dão origem, né, a cada um dos tecidos, quais tipos de células e folhetos germinativos que dão origem a cada um dos tecidos que posteriormente vão terminar a formação completa do feto. A partir de agora, então, nós começamos o estudo da maneira como acontece a fixação do embrião no útero, tá? E aí, como a gente tem somente um período, provavelmente não vai dar tempo, né? A gente vê hoje, então, implantação embrionária e na próxima aula, a placentação, tá? Implantação embrionária, pessoal, nada mais é do que a fixação do embrião no útero, tá? Na parede uterina, numa região interna do útero que nós chamamos de endométrio. O útero, não sei se vocês já viram lá na anatomia, o útero, ele é revestido no seu interior por uma mucosa chamada de endométrio. O músculo uterino é chamado de miométrio, tá? Mas é o endométrio que fica no interior do útero e é no endométrio que nós temos a formação da placenta. Por esse motivo, pessoal, que o embrião ele precisa ficar implantado, ele precisa ficar fixado no interior do útero em alguma região, tá? Nós não vamos ter o desenvolvimento do embrião sempre de maneira solta, digamos assim, no interior do útero, tá? Isso acontece somente até o estágio de divisão embrionária, até o estágio de clivagem, que nós chamamos de blastocisto, tá? A partir do momento que o blastocisto eclode da zona pelúcida, nós temos a implantação embrionária para o início da formação da placenta. Então, todos aqueles estágios que a gente viu de gastrulação, neurulação e a organogênese para a formação dos folhetos germinativos e nos diferentes tecidos do embrião, já acontecem após a fixação do embrião na parede uterina, tá? Existe uma outra nomenclatura para a implantação embrionária, que pode ser chamada também de nidação, tá? Nidação é sinônimo de implantação ou de fixação embrionária. Como eu disse para vocês, então, durante a clivagem do embrião, ou seja, aconteceu a ovulação do ovócito secundário, teve contato do espermatozoide com o ovócito secundário, aconteceu a fecundação, tá? E aí começaram, então, todos aqueles processos para terminar a meiose, né? Para o ovócito secundário se transformar em um óvulo, e posteriormente passaram a ocorrer as clivagens embrionárias. Começaram a acontecer clivagens por mitose, aonde o zigoto, que tinha apenas uma célula contida de DNA da mãe e do pai, começa a se dividir em duas células, de 2 para 4, de 4 para 8, até chegar ao estágio de mórula. A partir do estágio de mórula, formou-se a blastocele, e aí, a partir do momento que se forma a blastocele, nós passamos a ter o estágio embrionário que nós chamamos de blastocisto, lembram? O blastocisto, pessoal, como a gente já viu diversas vezes, tá? Ele possui duas camadas de células, o embrioblasto e o trofoblasto. Até a aula passada, onde a gente estudou o desenvolvimento dos folhetos germinativos, dando origem aos diferentes sistemas do embrião, nós tínhamos a importância do embrioblasto.
que eram as células tronco embrionárias, né? A partir de agora, no estudo da implantação embrionária, nós passamos a estudar o outro conjunto de células do blastocisto, que nós chamamos de trofoblasto, que são as células que vão originar a placenta. Se não nos animais, nos mamíferos, tá, pessoal, que são os principais animais que nós estudamos e de importância na medicina veterinária, sem o trofoblasto e sem a formação da placenta, a mãe não conseguiria passar nem nutrição, nem oxigenação para o feto, impedindo o seu desenvolvimento, tá? Então, todos esses eventos que vão acontecendo em conjunto, eles são extremamente necessários para o correto desenvolvimento da gestação. Só aqui colocando mais uma vez, pessoal, está sendo repetitivo, mas para ficar claro, ó. Tivemos o zigoto, as clivagens embrionárias até o estágio de mórula e o blastocisto. O que acontece, pessoal? Quando nós temos a fecundação do ovócito secundário com o espermatozoide, o material genético do espermatozoide, ele ultrapassa tanto a zona pelúcida, aqui em azul, quanto a membrana plasmática, e chega lá no interior do ovócito secundário para a união dos cromossomos do espermatozoide com a união dos cromossomos do ovócito que são de origem materna. Então, após a fecundação, nós temos aqui um zigoto que tem metade do DNA da mãe, em azul, metade do DNA do pai, digamos assim. Notem, pessoal, que o desenvolvimento do zigoto, ele acontece no interior da zona pelúcida do ovócito. A zona pelúcida, ela não se desfaz. Ela apenas é rompida naquele momento da fecundação para que o espermatozoide consiga passar, mas ela não é desfeita. E a zona pelúcida, por ela ser composta principalmente de ácido hialurônico, ela é bastante rígida. E aí, com isso, a partir das clivagens, começa a divisão das células, mas nós não temos aumento do embrião, apenas aumenta o número de células, porque eles ainda estão dentro da zona pelúcida aqui em azul. No estágio de blastocisto, acontece, então, a formação das duas populações de células, aqui em azul, embrioblasto, que vai dar origem aos folhetos germinativos que nós vimos na última aula, endoderme, ectoderme e mesoderme, e aqui essas células em laranja, amarelo, são as células do trofoblasto, que vão dar origem à placenta, tá? Mas o que é o mais interessante disso tudo? Até o estágio de blastocisto, o embrião ainda está solto dentro do útero, tá? Porque ele ainda está preso dentro da zona pelúcida. A partir do momento que o blastocisto, então, ele está pronto para se fixar na parede do útero, acontece rompimento da zona pelúcida, e aí as células do blastocisto, elas saem da zona pelúcida e nós passamos a chamar o blastocisto de blastocisto eclodido. Justamente eclosão, porque as células saem, elas se liberam da zona pelúcida. A partir do momento que nós temos o blastocisto eclodido, as células do trofoblasto, elas passam a conseguir se fixar na parede uterina. Enquanto ainda tem zona pelúcida, não pode acontecer a nidação, não pode acontecer a fixação embrionária, e com isso não acontece a formação da placenta, tá? É bastante importante, depois quando vocês chegarem nas disciplinas de reprodução, a gente retorna a conversar sobre isso, mas é bastante importante que até o estágio de blastocisto, o embrião se mantenha móvel no interior do útero, principalmente na espécie equina, porque nessa espécie, essa movimentação do embrião dentro do útero sinaliza à mãe que tem a presença de um concepto e impede que essa fêmea venha a liberar hormônios que impeçam a gestação, tá? Então, é bastante importante
a eclosão do blastocisto, nas maioria das espécies, é bastante importante a eclosão do blastocisto para a formação da placenta pelas células do trofoblasto, mas nos equinos isso acontece bem mais tardiamente, tá? O blastocisto ele ainda fica migrando, ainda dentro da zona pelúcida, dentro do útero, por um longo período para sinalizar à mãe que está ocorrendo uma gestação. Aqui, pessoal, só para demonstrar para vocês, então nós temos um corte, tá? Num desenho aqui seria, então, isso aqui é um útero de uma mulher, tá? Não seria um desenho de um útero dos animais domésticos, porque a característica uterina dos animais domésticos é um pouco diferente do que a característica morfológica e anatômica da anatomia do útero dos animais domésticos. Nos animais domésticos, pessoal, normalmente nós temos 2 cornos uterinos, tá? Aqui na mulher, o útero ele não é composto por 2 cornos, mas as estruturas que compreendem o útero, tanto na mulher quanto nas espécies domésticas, é a mesma. Aqui em amarelo, em vermelho, desculpa, o miométrio, que seria o músculo uterino, que permite contração uterina. E aqui, pessoal, em branco, é o que a gente chama de endométrio, que é o local onde as células do trofoblasto vão se fixar para a formação da placenta. Só demonstrando para vocês, ó, pessoal, normalmente isso aqui é em bovinos, tá? Em média, aqui no dia 11 após a fecundação, ou seja, 11 dias após a cópula, onde aconteceu a fecundação, durante 10 dias nós temos o embrião se dividindo e ainda solto dentro do útero. A partir do dia 11 acontece a eclosão do blastocisto, permitindo a fixação do embrião no interior do endométrio. Nós temos, pessoal, na maioria das espécies domésticas, uma implantação embrionária que nós chamamos de superficial e não invasiva, tá? O que é isso, pessoal? As células do trofoblasto, elas vão adentrando sobre a superfície do endométrio e se fixam somente até uma porção onde permita a troca de nutrientes entre as glândulas do endométrio em direção ao embrião, tá? Mas, por exemplo, nos ratos, na mulher e nos primatas, existe uma implantação embrionária bastante invasiva, tá? O que acaba acontecendo bastante hemorragia durante o parto. Dentre as espécies domésticas, que nós vamos ver na próxima aula, os tipos de placenta, a implantação embrionária mais invasiva acontece nos carnívoros, tá? Então, por isso, durante o parto de uma cadela ou de uma gata, se pode considerar algum grau de sangramento oriundo do descolamento da placenta. Mas nas outras espécies, não se espera essa hemorragia no parto, justamente pela implantação ser o mais superficial possível, tá? A implantação embrionária, pessoal, ela se dá através, então, de justaposição e adesão das células do trofoblasto com as células do epitélio uterino, que são o epitélio uterino, são as células do endométrio, aqui nessa cor mais clara, tá? Por questão embriológica, pessoal, o trofoblasto, no momento da implantação, ele acaba se dividindo em 2 porções, tá? Uma porção que segue rodeando aqui a blastocele, que nós chamamos de citotrofoblasto, e as células que vão se justaposicionando com as células do endométrio passam a ser chamadas de células do sincício trofoblasto. Aqui no interior, ó, nós ainda temos as células do embrioblasto, que no futuro vão dar origem aos 3 folhetos germinativos, tá? O que eu quero demonstrar para vocês é que vocês entendam que nesse momento aqui ainda não aconteceu a gastrulação, tá?
A formação da gástrula e posteriormente a formação da neurula se dá posteriormente a esse processo de implantação embrionária. Aqui demonstrando novamente para vocês, ó, seria um corte, né, semelhante a um corte histológico, por exemplo, mas obviamente aqui nós temos um desenho, né, uma imagem caricata. Isso aqui seria um corte, então, do endométrio, da superfície que recobre o interior do útero. O endométrio, ele é composto por diversas glândulas endometriais. E são essas glândulas que fazem a nutrição do embrião, tá? É através da secreção das glândulas endometriais que nós temos a passagem tanto de nutrientes quanto de oxigênio para o feto, para o embrião, desculpa. A partir do momento, então, que o blastocisto escolhe um lugar para fazer a justaposição, as células do trofoblasto começam a se diferenciar em células do sincício trofoblasto e vão, então, se aderindo às células do endométrio para que consigam captar a nutrição secretada, os nutrientes secretados pelas glândulas endometriais, tá? A partir do momento que vai acontecendo o desenvolvimento da gestação, as células do sincício trofoblasto vão dando origem à formação da placenta, né? Como a gente conhece após o parto, que tem a liberação de todas aquelas membranas que formam os anexos fetais, formando a placenta. Mas nesse momento aqui, enquanto ainda a placenta não está formada, enquanto o trofoblasto ainda não se diferenciou em placenta, o trofoblasto está aqui, fixando o embrião à parede do endométrio e captando toda a nutrição e todo o oxigênio através das glândulas endometriais. Se não acontecesse, pessoal, a nidação, a fixação embrionária, o embrião não ia conseguir receber nem nutrição, nem oxigênio de via materna, impedindo o seu desenvolvimento. Posteriormente, quando nós tivermos a formação da placenta, de cordão umbilical, no desenvolvimento do feto, é através dessas estruturas que o feto recebe a nutrição. Mas aqui no embrião, enquanto o sincício trofoblasto ainda não se transformou em placenta, são as células do trofoblasto que captam os nutrientes e a oxigenação. Ali, daí vocês podem me perguntar, mas quando ainda não se fixou, de que maneira que o embrião sobrevive? Ele segue gastando as reservas energéticas que estavam contidas no interior do citoplasma do ovócito secundário, tá? E aí, a partir do momento que ele necessita de mais nutrição, ele faz a fixação. Trofoblasto, então, pessoal, bem diferente da função do embrioblasto, e pode ser questão de prova, por exemplo. Trofoblasto, então, ancoragem embriomaterna, são as células do embrião que permitem a nidação. A partir, então, do momento que nós temos a nidação, a fixação embrionária, o trofoblasto capta os nutrientes das glândulas endometriais em direção ao embrião. Trocas metabólicas e gasosas. É sempre importante lembrar, pessoal, que o embrião e posteriormente o feto, ele precisa receber oxigênio de via materna para manter as suas funções vitais. Mas, da mesma forma que a mãe, e como qualquer ser vivo, a respiração celular ou a respiração do animal sempre vai utilizar oxigênio e liberar gás carbônico, CO2. Então, além das células do trofoblasto e posteriormente a formação da placenta passarem oxigênio da mãe para o feto, eles também têm a função de mandar o oxigênio do feto ou do embrião, o gás carbônico, desculpa, do feto ou do embrião em direção à mãe, para a mãe conseguir expelir esse CO2, tá? Porque o feto, como ele está protegido no interior do útero, ele não consegue liberar o CO2. Então, ele manda via circulação, após formação da placenta e cordão umbilical. E aqui no embrião, via trofoblasto,
pelos para a mãe conseguir fazer a expulsão do gás carbônico. Outra coisa que o trofoblasto é muito importante, pessoal, proteção contra o sistema imune da mãe. O trofoblasto, que vai dar origem, isso que eu quero que vocês gravem, quando está acontecendo a fixação embrionária, o trofoblasto é que é responsável. A partir do momento que vai tendo desenvolvimento e se forma a placenta, o trofoblasto não existe mais. O trofoblasto se transformou em placenta, tá? Que é conteúdo da próxima aula, as funções da placenta. Aqui, enquanto ainda é o trofoblasto que está ancorando o embrião à mãe, ao endométrio, o trofoblasto ele faz proteção contra o sistema imune da mãe. Por que que isso é muito importante, pessoal? O concepto, ele apresenta metade do material genético materno, oriundo do ovócito secundário, e metade do material genético de origem paterna, oriundo do espermatozoide. Ou seja, o concepto, tanto o embrião quanto o feto, é um corpo estranho para a mãe. Se o sistema imune da mãe identificar o concepto, ele acaba, via circulação, se o sistema imune, por alguma falha, conseguir identificar o concepto, ele acaba levando à interrupção da gestação, porque aquilo ali é um corpo estranho presente no útero. Então, as células do trofoblasto, elas formam uma barreira que, pelo tamanho das células de defesa e dos anticorpos, impedem que essas células reconheçam o embrião. Com isso, nós não temos interrupção da gestação, tá? Sempre pelo motivo de que o embrião e o feto não apresentam o mesmo DNA materno, porque a metade dos cromossomos é de origem paterna. Bem como, pessoal, o trofoblasto, ele também consegue fazer defesa contra patógenos e proteger o concepto de algumas drogas, tá? Existem alguns medicamentos que, quando aplicados na mãe, pelo tamanho da molécula, eles não conseguem chegar ao concepto. Entretanto, pessoal, existem algumas drogas que, quando administradas na mãe, pelo tamanho da molécula ser bastante reduzida, eles podem acabar afetando o desenvolvimento embrionário. E aí, com isso, nós vamos ter, então, o desenvolvimento de teratogenia. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, em humanos aconteceu bastante, talvez a mãe de vocês lembrem, ou o pessoal mais velho da turma, ali pela década de 60, se tinha um medicamento que era utilizado, a talidomida. E aí, as mães que utilizavam esse medicamento acabavam gestando conceptos, né, com os membros superiores, os braços mais curtos. Foi como se fosse uma pandemia hoje do corona, tá? Teve muitos casos de pessoas nascendo nessa época com essa alteração e não sabia por quê. E era oriundo dessa talidomida que era tomada pelas gestantes. Então, o trofoblasto é que faz toda essa proteção, tanto contra patógenos, quanto contra drogas, contra o sistema imune da mãe. Quando o trofoblasto se transformar em placenta, é a barreira hematoplacentária que faz esse controle das substâncias que vão ou não chegar ao feto, tá? Tanto a nutrição do embrião quanto a nutrição do feto, quando já tiver ossificação, se dá principalmente através de açúcares, tá? Principalmente através de glicose. Então, as células do trofoblasto permitem a passagem desse tipo de molécula, assim como permite passagem de oxigênio e CO2 de origem embrionária para a mãe conseguir liberar para o exterior. Acho que vamos deixar, pessoal, a parte das membranas fetais para a próxima aula, tá? Para não ficar muito confuso e cansativo para vocês, principalmente porque agora começa a misturar ali as duas fases, né? Vocês precisam entender que tudo que a gente viu até agora de desenvolvimento embrionário acontece concomitante a essa parte que a gente vai ver agora na disciplina, que é fixação embrionária, formação de placenta
e formação dos anexos embrionários, tá? Então, para a aula de hoje, preciso que vocês gravem bem essa principal diferença, então, das células que compõem o blastocisto, embrioblasto, células-tronco, que vão dar origem à parte da matéria que a gente viu até a aula passada, origem aos folhetos germinativos, né? E aí, na aula de hoje, nós temos como principal importância para a aula de hoje e para as próximas aulas de formação, tanto dos anexos embrionários quanto da placenta, a importância do trofoblasto, tá? Então, essas duas células são formadas lá no blastocisto, até o estágio de mórula não existe essa diferenciação, e aí, a partir do blastocisto eclodido, nós temos o trofoblasto se ancorando na parede do endométrio para receber nutrição de origem das glândulas endometriais, e aí, a partir do momento que esse trofoblasto vai se modificando, nós vamos ter a formação da placenta e dos anexos embrionários, que a gente vê, então, na próxima aula, junto com a formação da placenta, tá? Alguma dúvida, pessoal? Conseguiram fazer a prova? Foi tudo tranquilo?